Bem, nós vamos começar agora o modelo keynesiano simples de determinação da renda. O sumário aqui coloca primeiramente a introdução, né? Depois o princípio da demanda efetiva, que é o princípio com o qual Keynes se contrapõe à ideia da lei de Sé, né? A noção da lei de Sé. O modelo keynesiano simples, a gente vai ver o lado real, né? Depois o modelo keynesiano com consumo e investimento, e com poupança também, né? Depois o multiplicador dos gastos, o modelo com governo, aí a gente introduz o gasto público e a arrecadação tributária. Depois introduzimos o setor externo, neste modelo simples keynesiano. E aí as considerações finais e as referências. A referência básica é o capítulo 4 do livro do Lopes e Vasconcelos, Manual de Macroeconomia, da editora Atlas. Bom, para a teoria clássica, ou neoclássica, que é o modelo que a gente já viu, se o mercado funciona livremente e adotando a hipótese de não existir imperfeições de mercado, a economia tende para um equilíbrio de pleno emprego, né? Então, mercado em concorrência perfeita, né? Todos os mercados, mercado de trabalho, mercado de oferta de trabalho, mercado de demanda por trabalho, mercado financeiro, todos os mercados funcionando em competição perfeita, né? Sem imperfeições de mercado, sem perfeita distribuição de informações, não há simetria na distribuição de informações, etc., né? Salários flexíveis, preços flexíveis para cima e para baixo, né? Nesse caso, a economia tenderia para o equilíbrio de pleno emprego, ressaltando que pleno emprego, para o modelo neoclássico, é a taxa de desemprego natural. Quer dizer, existe uma taxa de desemprego, não quer dizer que esteja todo mundo empregado. Pleno emprego, no sentido neoclássico, não quer dizer que estejam todos os fatores empregados, mas que existe uma taxa natural de desemprego. Então não existiria desemprego involuntário, né? No caso da teoria neoclássica, qualquer pessoa que estivesse desempregada estaria por não aceitar o salário vigente, o salário de mercado, né? Ou por algum motivo ou outro, alguma preferência pessoal, né? Mas seria uma preferência voluntária, ou seja, ele não estaria procurando emprego e desempregado mesmo que não quisesse estar desempregado, ou seja, involuntariamente ele não pode ficar desempregado. Se ele está desempregado, é por vontade própria, no caso de não aceitar o salário vigente, que é definido pelo mercado. Então não existiriam pessoas desejando trabalhar ao nível de salário de mercado e que não consigam obter emprego. O desemprego só pode ser causado se os trabalhadores desejarem receber acima do salário de mercado. Então, se um salário de mercado não é aceito pelos trabalhadores, se eles querem ganhar mais do que o salário de mercado, que é definido pelas forças livres do mercado, o mercado de trabalho está em concorrência perfeita, como foi dito, né? Então, na concorrência perfeita, o salário e os preços são determinados pelas livres forças do mercado. Se o cara não quer aceitar aquele salário de equilíbrio, né, aquele salário de mercado, se ele quer ganhar mais que aquilo, ele fica desempregado, né? Mas é porque ele não aceita, não porque não exista o emprego, né? Então seria o desemprego voluntário, né? Isso na visão neoclássica. A diminuição do desemprego seria feita por meio da queda do salário, né? Como nós falamos no modelo neoclássico, os salários são flexíveis, para cima e para baixo, então eles podem cair também. Eles podem subir e podem cair também, assim como os preços também. Observando a economia mundial, no início dos anos 30, percebemos que a teoria clássica ou neoclássica não conseguia explicar os efeitos da Grande Depressão. Então, a Grande Depressão, na Grande Depressão ocorreu um desemprego em massa, né? E mesmo com queda de salários, com queda de preços, etc., com deflação, inclusive, o sistema econômico, sobretudo nos países desenvolvidos, né? Inglaterra, Estados Unidos e boa parte da Europa também, não conseguia reagir, né? E o nível de emprego não conseguia se recuperar, né? Recuperar aos níveis anteriores da crise de 29 e 30. Então, fazia-se necessário, e Keynes verificou isso, uma intervenção governamental
e se deu conta também de que a teoria clássica, como Keynes chamava os neoclássicos, né? Ele chamava de clássicos, toda a economia anterior a ele chamava de clássicos, né? Ele percebeu que a teoria neoclássica ou clássica não dava conta de explicar esse fenômeno de elevado desemprego, deflação, né, e economia em permanente crise, né, crise de baixa demanda efetiva. Os salários despencavam, o desemprego aumentava, o desemprego chegou ao pico de 25% no ano de 1933, nos Estados Unidos. Um quarto da força de trabalho não conseguia emprego, mesmo aceitando salários menores. Então, 25%, né, da força de trabalho, um quarto, não conseguia emprego, mesmo, né, aceitando salários menores. Então, as livres forças de mercado, na visão de Keynes, não eram capazes de proporcionar a recuperação da atividade econômica global e obter o pleno emprego. E aí, em 1936, ainda, né, com a economia mundial sob os efeitos da Grande Depressão, John Maynard Keynes escreveu em seu livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Né? Comumente nós nos referimos a ela como a teoria geral, né? Mas a teoria geral, o nome completo é a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, The General Theory of Employment, Interest and Money. Então, esse é o título completo do livro de 1936. Ele desenvolveu a importante noção do princípio da demanda efetiva, né? E ele dizia que o princípio da demanda efetiva determinava o nível de produto e da renda, né? Então, o princípio da demanda efetiva é, na verdade, um confronto, uma refutação, né, melhor dizendo, da lei de Sé. Né? Então, ele orienta toda a sua macroeconomia para o lado da demanda, né, e não para o lado da oferta, como os neoclássicos queriam com a lei de Sé. Então, ele usa o princípio da demanda efetiva para reorientar o foco da macroeconomia, da explicação da determinação do produto e da renda, né, para o lado da demanda e não para o lado da oferta. Esse conceito rompia com a passividade da demanda agregada, AD, Aggregate Demand, e com a sua adaptação automática a AS, Aggregate Supply, conforme defendia a lei de Sé. Né? Então, ele rompia com aquela ideia de que a demanda agregada era passiva e que se adaptava automaticamente à oferta agregada, quer dizer, a oferta agregada era preponderante, ela determinava a demanda agregada. Né? Rompendo com isso, Keynes ataca e refuta diretamente a lei de Sé com o princípio da demanda efetiva e coloca a demanda agregada, as forças de demanda agregada, o lado da demanda, como o lado ativo que orienta a oferta agregada. A oferta agregada se adapta à demanda, na visão keynesiana. Keynes não foi o único autor a defender o princípio da demanda efetiva. Um outro autor que defendeu esse princípio foi Michał Kalecki, né, que é um autor polonês, só que não escreveu em inglês, né, mas suas ideias foram publicadas antes mesmo das ideias keynesianas. Ele é chamado de o Keynes marxista, porque a sua teoria tem influência marxista. Né? Nem foi o único também a mostrar as limitações impostas pela demanda agregada. Aí, o economista polonês chamado Michał Kalecki trabalhou independentemente de Keynes, chegou a conclusões parecidas, só que com base em um referencial diferente, um referencial marxista, no qual as diferenças entre classes eram um norte teórico bastante importante. Né? Ele trabalhava com a diferenciação de classes, tal como Marx também trabalhava. Nesta apresentação discutiremos o modelo keynesiano simples de determinação da renda. Então, começamos aqui com o princípio da demanda efetiva. Para Keynes, o empresário decide quantos trabalhadores contratar e quanto irá produzir, observando quanto ele espera vender. Quer dizer, a expectativa de venda futura, né, do empresário, dos empresários, é que pauta a sua contratação, que determina o quanto ele vai querer contratar de mão de obra, de trabalhadores, e quanto ele irá produzir. Então, ele observa a evolução das suas vendas, trabalha com expectativa de vendas, e aí sim ele decide quanto irá produzir e quanto irá contratar de força de trabalho.
Então o empresário se depara com duas curvas que são determinadas por ele. A primeira delas é a curva de oferta agregada, AS, né? Aggregate Supply. A renda necessária para que ele utilize um certo nível de emprego, né? Então ele vai trabalhar com a oferta agregada e vai ver a evolução da oferta agregada, o quanto de renda é necessária para que ele utilize um certo nível de emprego. E a outra curva é a demanda agregada, a renda que ele espera receber, a expectativa de renda futura, de rendimentos futuros, por utilizar um certo nível de emprego. Então ele se depara com essas duas curvas. A oferta agregada reflete as condições de custos marginais crescentes, ou seja, quanto mais ele emprega aqui, né, quanto mais ele aumenta a contratação, as contratações de força de trabalho, maior a necessidade de renda, né, para que ele pague os custos de mais fatores empregados. Quer dizer, aumenta o nível de emprego, aumentam os custos marginais, a renda que ele tem que comprometer com os custos de mais fatores empregados. Para Keynes, o empresário decide... Não, aqui já estou repetindo para baixo. A demanda agregada ela reflete as expectativas dos empresários em relação ao montante de gastos dos consumidores. Então, os empresários olham a oferta agregada e verificam o seu potencial de vendas, né, dado que houve um aumento de gastos de consumo dos consumidores e também dos demais empresários, investimento, né? Então ele olha a evolução dos gastos de consumo dos consumidores, famílias, né, e dos gastos de investimento dos outros empresários, sobretudo se ele for um produtor de bens de capital. Se ele for um empresário que produz bens de capital, um empresário da construção civil que produz instalações, imóveis, etc., ou um empresário que produz máquinas e equipamentos, dono da WEG Motores, por exemplo, né, da WEG SA, que é uma empresa grande de máquinas, equipamentos, motores e tal, ele vai olhar o nível de investimento, a demanda das outras empresas por suas máquinas, equipamentos, ou se for de construção civil, vai ver a demanda por contratação de empreiteiras, construtoras, etc., né? Então ele vai observar tanto a evolução de gastos dos consumidores quanto a evolução de investimentos, né, de decisões de investimentos dos outros empresários. E aí ele vai maximizar o lucro, aumentando o nível de emprego, aumentando o N, né, enquanto aumenta a renda esperada. Então, enquanto a renda esperada for maior, quanto mais ele tiver expectativas otimistas de crescimento das suas vendas e da sua renda, ele vai contratando, né? Então ele vai tendo uma receita marginal, né, com esse emprego adicional. Enquanto essa receita marginal for maior que o custo marginal, ele vai contratar. Uma decisão tipicamente baseada na microeconomia, até porque Keynes, um dos professores de Keynes foi Alfred Marshall, que é um cara que praticamente sistematizou a microeconomia neoclássica. Não foi o único que formulou a microeconomia neoclássica. Vários outros economistas formularam, né? Mas o Alfred Marshall foi o que sistematizou, reuniu vários pensadores microeconômicos, vários microeconomistas teóricos de microeconomia da época e fez o grande livro da época, que era o manual de economia usado, inclusive foi o manual pelo qual Keynes estudou, dado que Keynes estudou com Alfred Marshall. Então, quando a oferta agregada for igual à demanda agregada, você tem o nível máximo de emprego, né? Então ele maximiza o lucro quando a oferta agregada for igual à demanda agregada. Aí você tem um nível de equilíbrio de produção, um nível de produção de equilíbrio. Aí você tem um nível máximo de emprego. Então quem define o nível de emprego são os empresários e não mais a livre negociação e as livres forças de um mercado de oferta de mão de obra. Quem ofertava mão de obra no mercado neoclássico eram os trabalhadores, e quem demandava mão de obra eram os empresários, as empresas, né? Então, dada essa conjugação de forças, de livre forças da oferta de trabalho, né, empregados, e da demanda por trabalho, empresários, você tinha um nível de emprego de equilíbrio. Agora aqui, de acordo com o princípio da demanda efetiva, quem define o nível de emprego são os empresários. Reparem que no modelo neoclássico você tinha a lei de Sé, né? A oferta orienta a demanda. Então a oferta de trabalho orientava a demanda por trabalho,
né, também no mercado em concorrência perfeita de ambos os lados, na oferta e na demanda. Já que na demanda efetiva, no princípio da demanda efetiva, quem define o nível de emprego são os empresários. Eles definem o nível de emprego com base no quanto esperam vender e não com base no mercado de trabalho, como no modelo neoclássico. No modelo neoclássico, o mercado de trabalho definiu o nível de emprego. Agora, quem define o nível de emprego são os empresários com base nas suas expectativas de venda, que estão pautadas pela expectativa de aumento de consumo e de nível de investimento. Quando existe desemprego, não adianta nada reduzir o salário real para aumentar o nível de emprego, se os empresários acharem que não conseguirão vender a produção adicional. Quer dizer, no modelo neoclássico, você tinha que, quando o salário real caía, os empresários ficavam mais motivados, tinham mais incentivos para contratar. Então, eles aumentavam o nível de emprego quando o salário real caía. Agora, não. Não adianta nada cair salário real se os empresários acharem que a sua expectativa de vendas não vai subir, né? Se a sua receita esperada não vai subir. Se ele esperar que suas receitas futuras caiam, ele não vai querer contratar, não vai querer contratar mesmo que o salário real caia. Tá? É até pior que se cair o salário real e os empresários acharem que não vão vender, né? Porque essa queda de salário real pode piorar as expectativas dos empresários e aumentar ainda o desemprego, porque cai o salário real, cai o consumo. Caindo o consumo, eles acham que não vão vender, que vão vender menos. Quer dizer, a queda do salário real impacta no consumo dos trabalhadores e impacta na evolução de vendas, né, dos empresários. Então, eles acabam contratando menos ainda, aumenta o desemprego, né, ao contrário do que o modelo neoclássico dizia. Do mercado de trabalho da teoria neoclássica, Keynes só considerou a curva que igualou o salário real à produtividade marginal do trabalho, que é a demanda por trabalho, que é exatamente uma noção neoclássica e microeconômica, né? O salário real é igual à produtividade marginal do trabalho, né? Essa curva Keynes emprestou, vamos dizer assim, da teoria neoclássica. Os trabalhadores não buscam salários reais maiores, né? Mas eles perseguem salários nominais maiores. Por que isso? Porque realmente, na teoria neoclássica, os trabalhadores buscavam salários reais maiores, né? E aqui, no modelo keynesiano, eles buscam salários nominais maiores, né? Porque, para o modelo keynesiano, os trabalhadores não acompanham, não conseguem acompanhar os salários reais, mas só acompanham os salários nominais. Eles sofrem uma espécie de ilusão monetária. Eles não conseguem perceber o efeito da inflação sobre os salários nominais, que seriam os salários reais, W sobre P, salários sobre nível de preços. Eles não conseguem perceber o efeito da inflação sobre seus salários, mas eles conseguem acompanhar os salários nominais, que é o salário do contra-cheque, é o salário que está registrado mesmo nos olerites dos trabalhadores. Eles acompanham os salários nominais, porque eles não têm poder para determinar preços, né? Então, eles só brigam por aquilo que eles têm poder, que são salários nominais, né? As expectativas dos empresários do mercado de bens e serviços condicionam, aqui está errado, condicional não, condicionam o nível de emprego. Então, o que os empresários esperam da evolução de vendas no mercado de bens e serviços condicionam, determinam o nível de emprego. Dado o nível de emprego, aqui, N, o salário real vai se ajustar para fazer com que ele se iguale à produtividade marginal do trabalho, dado o nível de emprego. O que determina esse nível de emprego são as expectativas de vendas futuras dos empresários, de receita, né, de renda, de rendimento, né. Como a produtividade marginal do trabalho tem que ser compatível com o nível de emprego, aí surge o tamanho da massa salarial. A produtividade marginal do salário, do trabalho, tem que ser compatível com o nível de emprego. E aí você tem a massa salarial. A curva de demanda por trabalho no modelo keynesiano serve para determinar a produtividade marginal do trabalho compatível com o nível de emprego. E, ao fim e ao cabo, determina o tamanho da massa salarial. Tá? Então, a curva de demanda por trabalho no modelo
que é essa aqui, iguala a produtividade marginal do trabalho ao salário real, tal como na teoria neoclássica, né? E eles vão definir, a partir dessa igualdade, um nível de emprego que é compatível com essa igualdade, né? Nesse nível de emprego, você multiplica por salários nominais, né, e você tem a massa salarial, né? Nível de emprego, contratação, salário, remuneração do nível de emprego, multiplicam pelo outro, você tem a massa salarial. Só que essa produtividade marginal do trabalho, ela é decrescente, ela vai decrescendo, tá? Então, aumentando o nível de emprego, o salário real cai, tá? Dada essa curva decrescente da produtividade marginal do trabalho. E não ocorre que as variações de salários reais determinam as variações do nível de emprego, como no modelo neoclássico. Na verdade, as expectativas de vendas futuras determinam o nível de emprego e o nível de emprego determina o salário real, né, dada a produtividade marginal decrescente. Essa é a ideia keynesiana, e não salário real determinando o nível de emprego, variações do salário real determinando o nível de emprego. Ao contrário, expectativas de receitas determinam o nível de emprego. O comportamento do salário real é anticíclico, portanto, né, aumentando o nível de emprego, o salário real vai caindo, porque a produtividade marginal do trabalho é decrescente. Inversamente, nós temos que, caindo o salário real, cai o nível de emprego, porque piora as expectativas dos consumidores, investidores e empresários. Caindo o salário real, cai o nível de consumo. Caindo o nível de consumo, os empresários vão dizer, pô, o pessoal está comprando menos, está consumindo menos, então eu vou produzir menos e vou contratar menos. Então, contratando menos, há uma queda do nível de emprego e cai a renda também, a receita esperada, o rendimento e, no final das contas, a produção também. Dada a massa salarial, as categorias de trabalhadores eles disputam os salários nominais, que são inflexíveis para baixo. Os salários nominais não caem. Por quê? Porque existem. A gente não está mais no modelo de concorrência perfeita no mercado de trabalho, que é o modelo da teoria neoclássica. A gente está aqui no modelo em que você tem uma concorrência imperfeita, ou oligopólio, né, ou uma concorrência monopolística, no máximo, né, mas normalmente um oligopólio no mercado de oferta de trabalho. Então, você tem sindicatos controlando a ação de trabalhadores, influenciando decisivamente e tendo poder de barganha na negociação salarial. E você tem também sindicatos patronais, entidades de classe que também têm sua força negocial na determinação do salário nominal, só que aí do lado de quem demanda trabalho, que são os empresários. Os empresários se organizam em entidades de classe e também associações de empresários, etc. E, por outro lado, federações de indústria e tudo mais. E, por outro lado, você tem os sindicatos, que é a força oposta, a força de quem oferta trabalho, que são os trabalhadores. Só que, nesse caso, você tem oligopólio ou concorrência perfeita, talvez concorrência monopolística, não, mas mais oligopólio mesmo, nos dois lados. Então, você não tem mais concorrência perfeita em ambos os lados do mercado de trabalho. E aí, naturalmente, os salários ficam inflexíveis para baixo. Também tem um efeito também de contrato. Na maior parte dos países, sobretudo países latinos, regidos pelo direito romano, os salários não caem, são proibidos de serem reduzidos. No Brasil é assim também, há uma proibição de redução de salários, apesar das últimas reformas trabalhistas terem minimizado um pouco essa questão. Mas há uma rigidez para baixo dos salários, né? Então eles não podem cair, né? Eles podem subir, mas eles são inflexíveis para baixo. Eles não são totalmente flexíveis para baixo, como no modelo neoclássico. E aí os trabalhadores competem pela variável que podem afetar. Eles afetam o salário nominal, mas não afetam preços, né? Então, se eles não afetam preços, só afetam salários, influenciam só salários, eles não competem pelo salário real. Eles competem por aquilo que eles afetam, por aquilo que eles influenciam, que é o salário nominal. E para os keynesianos, o trabalhador é racional quando age dessa forma. Para os neoclássicos, esses trabalhadores são irracionais agindo dessa forma. Portanto, é preciso olhar para a demanda efetiva para analisar a determinação de N, nível de emprego, e de renda. Demanda efetiva é justamente orientada pela expectativa de rendimentos futuros
dos empresários, que é pautada pelo consumo, pelo nível de consumo e o nível de investimento. E aí também, a partir dessa análise, a gente analisa o desemprego. Este é o princípio da demanda efetiva que contradiz frontalmente a lei de Sé e a hipótese de salários e preços perfeitamente flexíveis da teoria neoclássica. E lembrando a equação da demanda agregada, nós temos aí que a demanda agregada igual a renda, consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. Só a variável importações aqui é que tem sinal negativo. Todas as outras impactam positivamente na demanda agregada, menos as importações. Considere então que o governo mantém seus gastos, ele mantém seus gastos constantes para manter seu equilíbrio fiscal, e as exportações são determinadas pela taxa de câmbio e pela demanda externa, quer dizer, não são determinadas pela demanda interna, né? E aí, se você retirar esses três, se você retirar essas três últimas variáveis aqui, G, X e importações, você vai ter que o elemento dinâmico da demanda agregada, o elemento que mais influencia, mais impacta, mais afeta a demanda agregada, são os níveis de consumo agregado e investimento agregado, né? Os principais componentes da demanda agregada são consumo e investimento, que nós chamamos que é a demanda efetiva. A demanda efetiva é consumo e investimento, sobretudo, né? O consumo varia pouco ao longo dos meses, né? Oscila muito pouco a taxa de consumo com proporção do PIB. Já o investimento varia bastante, pode oscilar bastante a taxa de investimento. Keynes considera que o consumo é uma função positiva e estável, aqui estável, da renda, né? Quanto maior a renda, maior o nível de consumo, e há uma estabilidade nesse percentual de consumo. Se o investimento cresce, o consumo cresce, mas não na mesma proporção, porque existe a propensão marginal a consumir, que mostra qual o aumento do consumo dado um aumento da renda, que é a tendência das pessoas a consumirem. Tem países que a renda cresce e que os habitantes continuam consumindo um pouco mais apenas, não consomem tanto quanto o aumento da renda. Por exemplo, Japão, Suíça, Escócia, e aqui na América Latina, o Chile, né? Já outros países não, basta aumentar um pouco a renda, as pessoas passam a consumir mais, como o Brasil e a maior parte dos países da América Latina também. Nos Estados Unidos também tem a propensão marginal a consumir elevada. Vários fatores afetam a propensão marginal a consumir. Distribuição de renda, né? Quanto melhor a distribuição de renda, maior a propensão marginal a consumir. Acesso ao crédito, relação direta também. Fatores institucionais, como acesso a sistemas de previdência e assistência social, uma coisa que não tem na China, por exemplo. A China não tem sistema de previdência, por isso que a propensão marginal a consumir lá é baixa. Lá é alta a propensão marginal a poupar, tá? Que é o oposto da propensão marginal a consumir. Os hábitos também, né? Existe até uma influência, talvez, segundo alguns autores, influência religiosa nesses hábitos, né? Enquanto os americanos foram mais influenciados pelo protestantismo mais clássico, mais ortodoxo, eles foram mais poupadores. Depois eles passaram o peso da religiosidade na cultura e nos hábitos americanos caiu em relação a esses hábitos de poupança. Embora muitas famílias tradicionais americanas e mais voltadas ao protestantismo tradicional são poupadoras, né? Ainda existem famílias lá que mesmo sendo ricas, gastam pouco, mantêm hábitos ainda frugais ou pouco, não cedem à ostentação, ao luxo, etc., né? No Japão, a influência do budismo também, no Japão e nos países orientais, a influência do budismo também, segundo alguns autores, explica também esses hábitos mais poupadores também, e hábitos menos consumistas, né? Como a propensão marginal a consumir é estável, a instabilidade da demanda efetiva é originada pelas flutuações do investimento. Como eu falei, a propensão marginal a consumir não se altera muito ao longo do tempo. Existe uma estabilidade nessa propensão. Já no nível de investimento, na taxa de investimento, ela oscila bastante, ela é mais volátil, então ela flutua mais, né? E aí você tem que a instabilidade da demanda efetiva, consumo mais investimento, é dado pelo investimento, não é dado pelo consumo. No modelo keynesiano, o investimento é um elemento da demanda agregada no curto prazo,
Tá? O investimento afeta a demanda agregada no curto prazo. Só que ele também afeta a oferta agregada no longo prazo, porque o investimento é um gasto feito no curto prazo, que impacta a demanda agregada no curto prazo, mas ele é orientado para o longo prazo. O objetivo do investimento é ampliar a produção futura, no longo prazo. Então existe uma maturidade desse projeto de investimento. O cara constrói uma casa, começa a construir uma casa e começa a gastar em material de construção, mão de obra, pintura, etc., serviços. Né? Só que esse gasto impacta na demanda agregada de curto prazo. Só que a casa mesmo vai ficar pronta e vai gerar receita, etc., para ele no futuro, no mínimo 2, 3 anos aí, 2 anos, 1 ano e pouco para construir uma casa. Então é mais um prazo mais longo. A mesma coisa vale para a construção de um navio, de um avião, de um bem de capital, de uma estrada, de uma ferrovia. Né? O gasto é feito logo, no curto prazo, mas os impactos desse bem de capital eles ocorrem mais a longo prazo. Então o investimento é um elemento dinâmico, porque interliga o curto prazo, impacta no curto prazo e também no longo prazo. E é volátil. Né? O empresário investe quando ele vislumbra um retorno no uso de um bem de capital ao longo de sua existência, que pode ser uma existência muito longa, como no caso de ferrovias, estradas, etc., portos e tudo mais. E esse retorno depende do custo do investimento e também das condições do mercado de bens e serviços no momento em que a produção adicional entra no mercado. Sobre tais fatores, os empresários possuem apenas uma expectativa. Ele se orienta por essa expectativa, por esse estado de ânimo, por essa análise, que às vezes envolve fatores racionais, quantitativos, outras vezes envolvem simplesmente otimismo espontâneo, que é um dado também da teoria keynesiana do empresário. Existem empresários que, mesmo em situações críticas, eles têm coragem e vislumbram a possibilidade de lucro e investem. Isso aí se explica mais pelo otimismo espontâneo, pela confiança, pelo estado de confiança do empresário, do que propriamente por uma decisão racional de custo-benefício. O empresário compara o valor presente do fluxo de receita esperada do investimento, né, que Keynes chamou de preço de demanda do bem de capital, com o custo de adquirir esse investimento, que é o preço de oferta do bem de capital. Ele compara o valor presente do fluxo de receita esperada. Ele vê o quanto ele espera receber de receita mês a mês ao longo de 5, 6, 7 anos, enfim, do horizonte de tempo do projeto de investimento. E compara esse valor futuro, de receita futura, ele desconta e traz para valores atuais. E vê hoje quanto ele vai ganhar. Por exemplo, o cara vai pensar, vou construir um galpão. Esse galpão vai me dar um aluguel de R$7.000 ao longo de 10 anos. Tá? Então, 7 vezes 12 vezes 10 por mês, 7 vezes 12 vezes 10. Né? Seria a massa de receita que ele vai adquirir. Só que ele desconta esse valor futuro de receita esperada para presente, para valor presente. Desconta por uma taxa, que é a taxa que ele pode aplicar se ele não fizer investimento. Ele pode pegar esse dinheiro e comprar título público, que hoje renderia em torno de 2%, 3% no máximo ao ano. Né? Se ele espera ganhar mais que isso, ele investe e constrói o galpão. Se ele espera ganhar menos que isso, ele não vai investir, ele põe dinheiro no título. Né? Então essa taxa hoje chama-se, modernamente, de taxa interna de retorno, que é chamada de eficiência marginal de capital por Keynes. Né? E ele compara o valor presente desse fluxo de receita esperado do investimento, que são esse valor do galpão, né, do aluguel, dos aluguéis futuros do galpão, traz para o valor presente e compara com o custo de construir o galpão. Né? Então, se for maior essa receita, esse fluxo de receita esperada, ele vai investir e construir o galpão. Essa eficiência marginal de capital pode mudar por causa de pressões da indústria produtora de bens de capital e também por mudanças nos animal spirits, que é o estado de confiança que eu tinha mencionado, otimismo espontâneo. O termo não tem tradução em português. Ninguém fala espírito animal. Tem gente que fala, mas não é uma tradução correta. A tradução correta seria estado de confiança dos empresários ou otimismo espontâneo dos empresários. Né? O investimento sofre várias oscilações que impactam no nível de demanda agregada e na atividade econômica. Para estabilizar a economia, Keynes propõe uma ação mais efetiva do Estado. Ele pode ampliar gastos para compensar falta de consumo e investimento. Quando há uma queda no nível de consumo e investimento, uma queda na demanda efetiva,
o Estado tem que compensar gastando, né? Mas para isso, para o Estado aumentar gasto, ele tem que ter equilíbrio fiscal, ele tem que estar com o orçamento equilibrado, senão ele arrebenta com o orçamento e piora a situação. O Estado também pode redirecionar e incentivar os investimentos alterando alíquotas tributárias. Keynes defendeu mecanismos fiscais compensatórios que atenuassem a falta de gastos privados de consumo e investimento, falta de demanda efetiva. Por exemplo, mecanismos de proteção social, seguro-desemprego, assistência social, o auxílio de R$ 600 que está ocorrendo agora, né, porque houve uma queda de gastos privados, consumo e investimento. Nós tivemos uma queda muito grande, né? Isso está refletido nos índices de confiança dos empresários e dos consumidores, que estão num nível muito baixo. Em maio, abril, atingiram um nível baixíssimo, dos piores níveis da história, né? E agora recuperou-se um pouco em junho. Outro mecanismo, assim, mecanismos de proteção social cujas transferências aumentam quando o desemprego aumenta, aumentou o desemprego, aumentam essas transferências, né? O que ajuda a manter o nível de consumo em um nível elevado, e que caem quando o desemprego cai. Por exemplo, esse auxílio de R$ 600, que o governo agora está estudando como manter, porque é difícil, o governo não tem condição fiscal para manter isso por muito tempo, mas ele está tentando uma reforma tributária para tentar manter pelo menos uma parte desse auxílio, conseguiu, em um período curto de tempo, em alguns meses, reduzir o nível de pobreza extrema no Brasil. O nível de pobreza extrema no Brasil aumentou fortemente no período de governo da Dilma Rousseff, que conseguiu, que incorporou, né, para nossa desgraça, 4,5 milhões de pessoas na linha da pobreza, que ficaram abaixo da linha da pobreza, né? Então, agora, né, com esses R$ 600, esse auxílio universal, esse nível baixou bastante. E hoje temos um nível muito baixo, historicamente baixo, em 40 anos, né, de pobres extremos, né, gente em extrema pobreza, né, graças a esse auxílio. Só que agora a dificuldade é como manter esse auxílio, né, e como o governo vai arcar com essas despesas, né. Outro exemplo também de mecanismo compensatório fiscal é o sistema de tributação progressiva, né? Em momentos de retração da demanda efetiva, a carga tributária cai sobre o setor privado e aumenta a disponibilidade de recursos para gastos, né? Reduz tributo do setor privado para incentivar o setor privado a investir. Na expansão, o governo volta a arrecadar mais tributos e reduz a renda do setor privado, contendo gastos. Um sistema de tributos progressivos funciona como estabilizador automático de flutuações cíclicas da economia. Quer dizer, o estabilizador automático é isso. Você aumenta a carga tributária quando há um período de expansão da renda e da produção e do PIB, e você reduz a carga tributária quando há uma queda do PIB e do consumo e do investimento. A principal contribuição normativo em economia tem a ver com o que deve ser feito, né? E não positivo. O termo positivo, na análise positiva em economia, diz respeito a o que é, ao diagnóstico do que é. O normativo é propositivo, ele propõe medidas, ele diz o que deve ser, né? Então, a principal contribuição normativa de política, de proposta de política econômica de Keynes, foi o uso de políticas fiscais compensatórias que ele achava ser mais eficientes do que os instrumentos monetários. A eficácia da política monetária para Keynes depende de dois condicionantes. Primeiro, a capacidade da política monetária afetar a taxa de juros. E se ela afeta, que este impacto não seja sobrepujado, não seja superado, por alterações na eficiência marginal do capital que limitem o efeito das alterações na taxa de juros sobre o investimento. Ou seja, numa política monetária expansionista, o governo, o Banco Central, emite mais moeda e aumenta a oferta de moeda, QMS, Money Supply. Então aqui, se cai a oferta de moeda, o juro aumenta, o juro real aumenta. E aí o nível de investimento cai, tudo mais mantido constante. Caindo o nível de investimento, cai a demanda agregada. Só que, se isso ocorrer, se cair a oferta de moeda e aumentar os juros, mais a eficiência marginal do capital cair,
você tem isso aqui. Só que pode ser que a oferta monetária caia, o juro suba, mas a eficiência marginal do capital pode subir por uma notícia positiva para os empresários, né? uma notícia, né, alvissareira, uma notícia que façam com que eles se preparem para um aumento de receita, para um aumento de consumo e tal. E mesmo com o aumento de juros e com a queda do volume monetário, da oferta monetária, se a eficiência marginal do capital, o estado de ânimo dos empresários permitirem, o investimento pode cair mesmo, aliás, o investimento pode subir mesmo com a queda, mesmo com o aumento da taxa de juros. Né? Aqui é aumento, não é queda. Com o aumento da taxa de juros, mesmo com esse aumento, se a eficiência marginal do capital subir, o investimento pode subir e aumenta-se aí a demanda agregada, ao invés de cair. Tá? Então, existe essa possibilidade de que mesmo com juros altos, se o empresário estiver otimista, ele vai investir mesmo com juros altos, né? Desde que essa expectativa de lucros futuros compense o custo de pagar os juros. Tá? A eficiência marginal aumenta, se melhorar a expectativa dos empresários de aumento de lucros, inovações tecnológicas, notícias positivas, melhora de condições climáticas, melhora de condições institucionais, né? Reformas, etc. Tá? Bom, aqui a gente termina o princípio da demanda efetiva, tá? E no próximo clipe, na próxima aula, nós vamos passar para a análise propriamente do modelo keynesiano simples. Tá? Terminamos então aqui, até o próximo clipe, se Deus quiser.